Olá, bom dia! Seja lá onde quer que tu esteja nesse momento, na cidade, no interior, no campo, na fazenda. Estou exatamente aqui, ó, no nosso local, na nossa fazenda do nosso Agro Record. Esse domingo é bom demais ter a sua companhia, a sua participação. Inclusive, eu quero a sua participação a partir de agora. Você pode entrar em contato com a nossa produção. O número está aí, 988290125. Eu quero que você fique com a gente, porque preparamos matérias especiais para você que é especial. O nosso Agro Record está chegando com matérias do jeito que você gosta. Vai vendo. Vamos conhecer uma novidade que vai revolucionar a forma de consumir açaí em casa. Na agricultura, eles têm utilizado um fertilizante orgânico cheio de nutrientes e que vem de uma matéria-prima, digamos, um pouco curiosa. Veja o que aconteceu na Conferência e Negócio Palmacon 2024. Vamos te mostrar a produção de meliponicultura no estado. Realizar combinações genéticas que sejam favoráveis para o rebanho faz muito mais do que impulsionar a produtividade e a lucratividade na pecuária de corte. E na receita do dia, a chefe Cláudia Moraes nos ensina uma torta Maria Isabel de bacuri. Viu só como o nosso programa está super maravilhoso? Continue com a gente, viu? Eu sou o Barriere Ramon, seu amigo do campo. Eu quero te falar com muito orgulho que nesse domingo o nosso Agro Record chegou, hein? Estamos no ar. Hoje vamos começar falando de uma invenção. Uma máquina que vai ajudar você que gosta de açaí e a bater esse fruto em qualquer lugar. Quem explica melhor pra gente é a Adriele. Vamos ver. A máquina de bater açaí, também conhecida como amassadeira, é um equipamento utilizado para processar e vender açaí, alimento tradicional na mesa dos paraenses, que ganhou o mundo na forma de bebidas e sobremesas. Antes da invenção da máquina, o açaí era despolpado de forma manual e os caroços eram amassados em bacias com água até a polpa ir soltando, um processo que ainda é feito em muitas comunidades tradicionais da Amazônia. A invenção da máquina, além de garantir mais higiene no processo da despolpa, também revolucionou o consumo do alimento, que pode ser encontrado em qualquer esquina, sendo vendido por litro ao consumidor final. Mais uma nova invenção de máquina promete revolucionar mais uma vez o consumo do açaí. O empresário Rui Debrando é o idealizador da Açaí Portátil, um empreendimento que criou uma máquina portátil de bater açaí e que vai comercializar caroços de açaí em cápsulas. Segundo Rui, a ideia é levar a experiência de bater o próprio açaí para qualquer pessoa que deseje consumir o alimento fresco a qualquer hora e em qualquer lugar. A concepção da ideia ela nasceu de uma forma muito simplória. A gente entendeu que existe um sistema estabelecido secular aqui no Pará e a gente ama o açaí, todo mundo é apaixonado pelo açaí. Existe uma loucura, uma pandemia de açaí porque está crescendo para o mundo todo e com isso a gente começou a perceber que existe duas formas de se comer o açaí. O comedor de açaí, que é o original, o raiz, que come o açaí na essência da Amazônia, sabor natural. E tem o consumidor, que é aquele que come congelado, que está fora da nossa fronteira. E existe um dilema muito grande. Não foi, até hoje, até nós apresentarmos essa proposta, nenhuma tecnologia ou alguém que pudesse dizer é possível em qualquer parte do mundo você comer o açaí da Amazônia original com o sabor fresco da Amazônia. O que é a cápsula? A cápsula é uma termologia dada a tecnologias modernas. Nós estamos trazendo o futuro para o açaí. O açaí pode ser consumido em cápsula. E o que é a cápsula? Nada mais nada menos do que o próprio açaí in natura, em caroço, fresco, tirado do açaizeiro, tratado, ele já branqueado, ele já mole, ele encapsulado a vácuo. Isso resulta em durabilidade do açaí, quando ele está embalado a vácuo. Isso resulta em oportunidade de, em qualquer lugar do planeta, se você tiver a cápsula e a máquina, você comer um açaí fresco na hora. O empreendedor explica que o equipamento ainda está em fase de desenvolvimento e que o material está sendo produzido através de parcerias com a China, país considerado um possível mercado para o produto. Ainda segundo Rui, a intenção é tornar o procedimento da despolpa todo automatizado, permitindo ao consumidor maior facilidade na hora de bater o açaí. Aqui
O modelo que o Rui trouxe para a gente hoje é um protótipo, né? Essa máquina ainda vai ser aperfeiçoada, né, Rui? Vai trazer aí um design diferenciado e, claro, portátil, para que a pessoa possa ter em casa e também levar, de repente, para o escritório, né, para um outro ambiente, né, velho? Há pessoas que gostam do coador de café, é um direito de todos os mundos, é da geração da minha avó, dos meus pais, é da minha também, mas eu gosto mais da praticidade. Quem gosta da praticidade, mora no seu apartamento, mora sozinho, tem a família pequena, ou quem gosta de praticidade, quem não gosta de perder tempo e ter segurança no que vai colocar para dentro, essa máquina aqui é o início de um novo tempo assim para quem come o açaí, para quem é bebedor de açaí, tomador, comedor. Isso aqui que você está vendo na imagem é uma cápsula projetada para máquina em design futuro já. Isso aqui é protótipo. Nessa aqui funciona assim. Essa aqui eu coloquei um controle remoto, você vê como é praticidade. Máquina de açaí não tem muitos mistérios. Máquina de açaí tem que ter uma boa peneira. Máquina de açaí tem que ter uma paleta boa para bater o caroço. E máquina de açaí tem que ter um motor com força e com uma rotação mediana, de trabalho em baixa rotação. As atuais máquinas trabalham com 1.700 RPM. Vamos trabalhar metade desse RPM numa máquina e a gente vai produzir o açaí ideal para você. Então olha só, nessa aqui você chega, dá 2 cliques, ela vai começar a girar. Aqui dentro tem uma peneira, aqui dentro tem essa paleta. Esse barulho inicialmente é regulagem mesmo, porque está raspando a peneira, como é um protótipo. Essa mangueirinha aqui, ela vai começar a cair água em 30 segundos. Ela começa a cair água. Você pode ver, eu coloquei aqui um temporizador atrás. E nesse temporizador, com 30 segundos a água começa a cair. O caroço já está bem batido já. Ela vai lavar o caroço, tirar aquela pele. E ela começa na peneira a comprimir aquela massa que caiu. E nós vamos ter um açaí fino ou grosso. Vai depender do que você decidir colocar em água através de um sistema automatizado. Olha só, a água começa a cair a conta-gota, regada dentro da medida ideal. Então isso é bem disruptivo, isso é sério, isso é importante por quê? Porque as tradicionais, elas precisam de um operador. Pessoas não podem levar para casa, não tem como instalar, a não ser que tenha um operador. E aqui não, o operador é um controle remoto ou o seu dedinho no botão que vai estar nas máquinas futuristas. Os copos vão ser transparentes, vão ser de vidro, tem reservatório, são separados um copo do outro, tudo fica higienicamente dentro de um padrão de certificação. E nós temos um motor embutido para cá, a caixa de motor é embaixo. A gente inverteu o eixo da máquina atual para esse novo posicionamento. O que permite dizer que a verticalização dela instalada aqui não altera em nada a produção do açaí. É o mesmo açaí produzido por uma máquina anterior. A diferença é praticidade. Essas máquinas são projetadas para evoluir mais ainda. No futuro vai ter máquinas menores mesmo, até com bateria, que você pode levar para ilhas, para qualquer lugar, para um passeio, para uma praia. Para quem é louco, apaixonado, desesperado pelo açaí, vai ter a facilidade de não ter mais que depender de um feriado, ou de um final de semana, ou de um açaí que você não sabe quanto tempo está congelado. Então essa é a nossa proposta, é o açaí portátil, uma máquina que traz aí perspectivas de autonomia sobre um fruto que é uma economia muito forte para o estado do Pará e para todos nós como da Amazônia. Muito bacana, hein? Parabéns por essa ideia fantástica. A Palmacon é o principal evento sobre palma de óleo do Brasil. E a última edição foi realizada aqui, em Belém. A repórter Lidiane Tavares traz os detalhes pra gente. É o que a gente vai assistir a partir de agora. Nos dias 23 e 24 de outubro, Belém sediou a Palmacon 2024, o maior evento brasileiro do setor de óleo de palma, principal evento nacional. O evento foi organizado pela Abrapalm, Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma, e contou com a presença de especialistas e empresas do Brasil e do exterior para debater os avanços e os desafios da cadeia produtiva da palma. O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma, Vitor Almeida, destacou a importância dessa produtividade na região da Amazônia. No Pará, nós temos cerca de 2 milhões de hectares que poderiam ser convertidos, que já são pastagens, que poderiam ser convertidos em palma. E olhando para a região da Amazônia Legal como um todo, são mais de 7 milhões de hectares. Palmacon 2024 tem como objetivo difundir conhecimentos sobre a cadeia produtiva do óleo de palma e seus derivados. O evento teve a participação de importantes produtores de óleo de palma e empresas expositoras, como a de seu Antônio Souza, produtor familiar.
Olha, essa conferência e todas as conferências, elas são muito boas para o estado do Pará, principalmente para o negócio da gente, que é palma de óleo. Então, a gente traz, dentro da conferência, a gente vem em busca de mais conhecimentos, de mais coisas boas, né, para dentro, mais melhoramento, principalmente genética, né, de novas produtividades que a gente vai ter. Então, cada conferência é uma renovação para a gente, principalmente para a agricultura familiar, né, que a gente vem tentando cada vez melhorar mais, né, a produtividade da gente, a qualidade do produto, né. Então, isso é muito bom para a gente, como agricultor familiar, é bom para a empresa, é bom para o estado. O óleo de palma está em alimentos industrializados, como nos cosméticos, maquiagem, creme dental, sabão e entre outros itens de higiene. Ele ainda pode ser usado na fabricação de biodiesel e na geração de energia elétrica. Pelo menos a metade dos produtos embalados nos supermercados contém óleo de palma. A estimativa é que cada pessoa consuma cerca de 8 quilos do produto ao ano. A importância dessa produtividade para a região amazônica é muito valiosa, onde a cadeia produtiva emprega mais de 20 mil pessoas no estado, que plantam a palma, e tem uma relevância significativa na economia global. Acho que é uma cadeia que ela já nasce sustentável, muito atual com a discussão que a gente tem no mundo hoje. Ela produz algo que é essencial para a transição energética e é uma cadeia que ela é perene, né? As palmeiras, elas crescem por 30 anos capturando carbono. Então é uma forma de reflorestar essas áreas que foram degradadas. Segundo a Abrapalma, 44 países são produtores do óleo de palma, entre eles a Indonésia, Malásia e Tailândia. E esses países se encontram com a produção de 80% da produção mundial. O estado do Pará tem a criação de 85% da produção brasileira do óleo de palma. A palma tem um potencial gigantesco que, inclusive, é pouco explorado e pouco conhecido, né? Normalmente a gente conhece a palma através do dendê, né, e da culinária. Só que a palma tem um potencial que vai muito além disso, né? E a BBF é uma empresa que acredita muito na verticalização do negócio, que investe muito na questão do biodiesel, da sustentabilidade do negócio, né? Olhando não só para o óleo de palma em si, mas olhando para todo esse potencial que ele tem de ser transformado aí em combustíveis renováveis, em outros tipos de produtos não tão conhecidos aí ainda nem tão conhecidos da população. Muito importante esse evento, principalmente porque o Pará é uma potência na produção de óleo de palma. Vamos fazer assim, vamos para um intervalo comercial. Tá quente demais, hein? É o tempo de eu tomar uma água e você também, porque o nosso Agro Record desse domingo volta já. Já estamos de volta com o nosso Agro Record. Agora vamos saber como é feita a criação de abelhas sem ferrão para que você possa produzir um mel delicioso. Quem conta pra gente essa matéria é isso? Se fossem avaliadas pelo tamanho, talvez a maioria não fosse dar tanta importância. Quando denominadas de insetos, aí é que o interesse diminui. Se você lembra que ela pode te picar, o semblante até muda. A de tamanho menor tem apenas 1,5 milímetros. Tão pequenas, mas tão potentes, as abelhas são essenciais para a segurança alimentar mundial. Embora moscas, borboletas e até o vento possam contribuir para a transferência de grãos de pólen de uma planta para outra, as abelhas se destacam já que realizam o processo ao se alimentarem. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, constatou que 70% das culturas agrícolas dependem dos polinizadores. E nesse extenso universo, a meliponicultura vem se destacando, tanto que vem despertando o interesse de muitos produtores. E não só isso. Alunos e docentes da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, tiveram o interesse de participar do segundo AgroDay, com o tema Sustentabilidade na Agricultura, debates da COP30.
Na oportunidade, o público se interessou bastante pelo minicurso de meliponicultura, a importância das abelhas sem ferrão para o meio ambiente, ministrada pelo técnico agrícola André Andrade. A importância dela hoje está nos produtos, né? O produto que você pode ter das abelhas sem ferrão, da meliponicultura, que hoje é o mel, mas essa diversidade de méis, méis ácidos, méis doces, méis cítricos, né? Então, que é o que as abelhas produzem, né? A polinização que as abelhas fazem, e hoje, através de pesquisas que a Embrapa já fez no açaí, em outras culturas, como a laranja, como o limão, que precisa do papel das abelhas de fazer esse trabalho de polinização. Então, essa é a importância, tanto da questão ambiental e da questão alimentar, né? O palestrante teve a oportunidade de explicar aos participantes que há mais de 500 tipos de espécies de abelhas e só no estado do Pará são mais de 100 tipos. Nós estamos na Amazônia, onde representa a maior biodiversidade, e as abelhas representam essa biodiversidade, esse mundo diverso das abelhas que nós temos com esse conhecimento, e as abelhas ainda que não foram catalogadas, que não foram estudadas, que ainda vem se descobrindo a cada pesquisa que as instituições fazem. Dentre essas abelhas, né, quais são as que são muitas, quais são as que nós temos mais destaque? As que nós temos mais destaque são de 2 gêneros, né? Que aí são as urussus, as abelhas grandes, a urussu cinzenta, Melipona fasciculata, urussu amarela, Melipona flavineata, que ocorre aqui no Nordeste paraense, a urussu cinzenta nos municípios litorâneo do estado, porque tem um clima específico, tem por conta do mangal, um bioma específico, né, dentro de outro bioma que é a Amazônia. Então ela se destaca por conta disso. As abelhas que polinizam o açaí, na região Nordeste, a canudo preta, no Baixo Tocantins, a canudo amarela, e aí temos a plebeia mínima, temos a fisiomelita. Essas espécies são as principais, mais trabalhadas, mais manejadas para ter essa produtividade. O famoso cientista Albert Einstein já sabia sobre a importância das abelhas. Ele dizia que se elas desaparecessem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais 4 anos de existência. Contudo, as benfeitorias proporcionadas pelas abelhas não se restringem a isso. Elas ainda podem proporcionar ganhos financeiros. As abelhas proporcionam esse retorno financeiro na venda do mel, na venda de colônia, para colocar dentro dos plantios, principalmente do açaí, para fazer a polinização. Então, quando eu coloco as abelhas, eu contribuo para essa agregação de valor e também no aumento da renda. Porque se eu coloco abelhas, mais produtividade, onde também eu vou ter uma venda maior, com uma qualidade também superior, porque elas proporcionam isso. A estudante do curso de agronomia, Suzana Pamplona, explicou por que se interessou pelo minicurso. É um tema bem diversificado, né, dentro do nosso curso, onde a gente consegue abranger melhor, especificadamente, um pouco dessas espécies de abelha. E é muito interessante, assim, saber um pouco mais, de entender, até porque elas, querendo ou não, fazem parte de uma parte muito importante dentro das plantas, que é a parte da polinização. Então, saber um pouco mais disso ajuda muito na nossa parte profissional e acadêmica. O técnico agrícola detalhou os caminhos que podem ser trilhados para quem tem interesse em produzir a criação de abelhas sem ferrão, também conhecidas como abelhas indígenas, abelhas nativas ou meliponíneos. Primeiro, já falou, né, de ter esse interesse. Então, ela tem que procurar uma pessoa especializada, tanto quem tem abelhas com ferrão e sem ferrão, e começar a sua produção. E aí, se for meliponicultura, ela é isenta, né, no estado do Pará, de não pagar nada até 99 caixas, né, que é a regulamentação do Conselho Estadual de Meio Ambiente, né, que dá essa flexibilidade, não precisa de registro no estado. A nível federal, até 49. Então, ele tem 49... a quantidade de 49 para buscar essa regulamentação. Então é facilitado, basta ele querer e aí procurar uma instituição que forneça o curso, que aí tem algumas instituições que fazem esse trabalho no estado de capacitar para ele entrar na atividade e fazer muito bem feito. Sim, como explicou André Andrade, é totalmente possível produzir por meio da meliponicultura. O Agro Record foi até uma propriedade em Outeiro, no distrito de Belém, para ver e entender na prática essa produção.
Agora engana-se quem acha que as abelhas denominadas sim-ferrão não as possuem. Na verdade, essas abelhas não possuem glândulas de veneno e os ferrões são atrofiados. Na propriedade em Outeiro, tivemos a oportunidade de conversar com o sócio-administrador da empresa Irapuã Meliapes, Iron Cordeiro, que nos explicou o que é necessário para iniciar a produção. A questão da criação das abelhas, nós podemos ver a questão do investimento inicial. Então, o investimento inicial para se criar abelhas sem ferrão, ele é um investimento que não é tão alto para começar, como na abelha com ferrão, por exemplo, em que a gente precisa de vários equipamentos, de EPIs, né, de macacão, de fumegador. Então, nas abelhas sem ferrão, a gente já tem essa porta de entrada, ela é menor do que na abelha com ferrão. A gente precisa de uma colônia para começar e assim a gente consegue começar a ter resultados, né? Multiplicando essas colônias e depois produzindo mel. Iron nos mostrou na prática grande parte da forma de desenvolvimento das colônias. A gente tem uma caixa que ela é preparada para que essa colônia vá crescendo com o tempo. Então, se a gente perceber aqui, ela é dividida em módulos, essa caixa. E a partir daqui a gente vai ter 2 módulos que são de melgueiras, que são muito parecidos com o sobreninho. Só que no módulo de melgueira ela só vai colocar mel, né? Então, aqui, nesses dois módulos, a gente consegue ter tanto a parte de cria dessas abelhas, como as abelhas operárias e a rainha, né? E como a gente também vai ter a parte de alimentação. Então, a gente vai ter potes de alimento, tanto de mel como de pólen, que estão próximos dessa cria justamente para que elas sejam alimentadas, né? Então, essa cria é alimentada para que essa colônia possa crescer. Aí no caso aqui, quantas abelhas mais ou menos a gente tem e quanto tempo levou para ela ficar assim? O que eu já consigo obter aqui de produto diversificado? Aqui a gente vê que a gente consegue ter, começou, né, por conta do verão que eu falei, né, que foi muito intenso, a gente não conseguiu ainda produzir mel, né, mas o objetivo aqui era multiplicar colônias. Então a gente consegue crescer essas colônias em ninho e sobre ninho e futuramente a gente consegue fazer uma divisão desse ninho, que é o quê? É basicamente dividir essa colônia no meio. Então é tirar uma colônia, de uma colônia fazer 2. E aí a gente tem alguns critérios. Então um desses critérios é ter uma colônia forte. E o que significa ter uma colônia forte? Significa que essa abelha, que essa colônia ela precisa ter muita abelha, ela precisa ter muito alimento e ela precisa ter muita cria. Então, para a gente ter esse ecossistema, né, de colônia forte, né, essa definição de colônia forte, a gente precisa ter aquele olhar atento para que ela possa ir se reproduzindo e crescendo e futuramente obter uma divisão dessa caixa. Então, a gente consegue aqui ter de 2 até às vezes 3, se a pessoa for muito experiente, consegue ter até 3 divisões ao longo do ano dessa única colônia. Já colhendo os frutos da sua produção, Elielson Santos da Silva aprimorou seus conhecimentos por meio de um curso ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, que resultou na produção de mel em Outeiro. Na verdade, né, eu já tinha o interesse, né, de trabalhar com abelhas, não na meliponicultura, né, por exemplo, mas eu tinha vontade da apis mesmo, mas o problema com EPI, com custo alto, né, que tem que ser um grande investimento para começar, e através do conhecimento também que eu tive com a Janete e fiz o curso com ela, né, eu já tinha vontade. E falei para ela viu que eu estava assim, querendo alguma coisa mesmo, de verdade mesmo. Então ela me propôs, né, fazer a sociedade, eu entrar com a área, né, que a gente tem, que é grande. E no caso ela ia entrar com as colônias, né. No começo a gente começou com 2 colônias, ela introduziu 2 colônias aqui. E fomos trabalhando, né, ao longo do tempo a gente foi trabalhando e focamos primeiramente em produção de enxame, né, para aumentar mais a nossa quantidade de colônias, e nós botamos uma meta, né, de chegar em 20 colônias e deixar 10 para produção de mel e 10 para a gente continuar, né. No entanto, a gente chegou em 30 colônias, né, graças a Deus conseguimos chegar em 30 colônias, e esse ano é o nosso primeiro ano que a gente colocou as melgueiras, né, que é para fazer a colheita do mel, né, e a gente conseguiu fazer, né, uma colheitazinha. Elielson nos contou que além do mel, a abelha tem proporcionado outras melhorias de produção para a sua propriedade. Antes da implantação aqui, a gente tem alguns cupuaçuzeiros, a gente tem o piquiazeiro, né, que não produziam. E só floravam, todo o tempo floravam e não produziam frutos. Hoje em dia a gente já consegue colher o piquiá, já consegue colher o cupuaçu, o açaí também, né? A gente já teve uma grande levantada na nossa produção de açaí. E tudo isso fruto das abelhas, né? Que antes a gente não tinha e hoje a gente tem e está tendo uma colheita melhor, né?
produtores rurais do Distrito Federal têm usado fertilizante orgânico feito de lodo de esgoto tratado. Quer entender melhor esse assunto? Então assista comigo o nosso Agro pelo Brasil. Tomates industriais de qualidade. Milho doce e milho pamonha fresquinhos. A produção é de toneladas a cada safra. Aqui na Fazenda Buenos Aires, em Lusiânia, que fica a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília, a família da Joisman, juntamente com o sócio, eles produzem principalmente tomate, soja, milho e feijão e trabalham com o confinamento de gado. Na agricultura, eles têm utilizado um fertilizante orgânico cheio de nutrientes e que vem de uma matéria-prima, digamos, um pouco curiosa, né, Joisman? É isso mesmo. Aqui na Fazenda, nós utilizamos o lodo de esgoto, que é um resíduo proveniente do tratamento dos esgotos residenciais de Brasília. E realmente esse fertilizante, né, esse resíduo que se transforma em fertilizante, ele faz a diferença, ele tem bastante nutriente? Sim, aqui nós já vamos para o 3º ano e a gente vem notando a cada ano uma grande diferença, porque além do fornecimento de matéria orgânica, que é o principal motivo da gente estar utilizando esse resíduo, é o fornecimento de outros nutrientes que ele é rico, como o nitrogênio e o fósforo, também tem cálcio, tem magnésio e os micronutrientes. Joisman é engenheira agrônoma, doutora em fertilidade do solo. Estudou a fundo sobre esse tipo de fertilizante a partir do resíduo. Tanto no mestrado como no doutorado, eu trabalhei com o lodo de esgoto e também de um subproduto do lodo, que é o biochar, que é um carvão do lodo, que ele é feito pela queima através da pirólise, que a gente transforma o lodo de esgoto num novo fertilizante totalmente rico para a agricultura. Quando esse material chega aqui na sua fazenda, o que vocês fazem? Utilizam ele assim como chega ou não? Nós utilizamos de duas formas. Nas lavouras onde vai soja e milho grão e sorgo, que é geralmente no sequeiro, nós utilizamos ele in natura. Também utilizamos ele em área de abertura. Se a gente vai abrir uma área, nós estamos utilizando ele in natura. E da outra forma que nós utilizamos é estar misturando ele com o resíduo do confinamento. Aproveitamos então esse resíduo da própria fazenda, fazendo agricultura circular, com cama de frango aqui da região, e a gente faz a compostagem, que é transformar o lodo em um novo produto, que é um novo fertilizante. E além dessa mistura com essas fontes orgânicas, nós misturamos com pó de rocha, gesso e também, às vezes, um fertilizante mineral, transformando ele num organomineral muito mais rico, e aí a gente consegue aplicar em hortaliças, como o milho doce e o tomate. Da propriedade da família da Joisman, em Goiás, seguimos até uma das estações da CAESB, onde chega o lodo no Distrito Federal. Vamos ver como o material orgânico é preparado. Aqui na estação de tratamento de esgoto em Samambaia, o lodo ele chega parcialmente desidratado, fica secando até a umidade ficar entre 30% e 40%. E a partir daí, ele é transformado em fertilizante para o solo. A Ana Maria, que está ao meu lado, ela é superintendente de operação e tratamento de esgoto aqui da CAESB e vai explicar como é feito todo o processo, Ana Maria. Então, a CAESB ela opera 16 estações de tratamento de esgotos e o processo de geração de lodo ele é inerente ao processo de tratamento de esgotos. Então, o lodo produzido em todas essas unidades ele é transportado aqui para a unidade de gerenciamento de lodo. Então, o gerenciamento ele é feito de forma centralizada. O lodo ele chega aqui das unidades de tratamento com a umidade em torno de 80%. Aqui ele passa por um processo de secagem, revolvimento, e ele chega a umidade entre 30% e 40%, como foi dito. A partir do momento que ele está seco, que ele já foi processado, esse lodo ele é empilhado e a companhia a gente começa a monitorar a qualidade do lodo. Só a partir do momento que esse monitoramento consegue determinar que o lodo está classificado como classe A, ou seja, que ele está seguro para ser disposto para o agricultor, a partir daí ele é doado, somente nesse momento. E realmente é um material rico em nutrientes para o solo? O Distrito Federal, o sistema de tratamento de esgoto do Distrito Federal ele é característico porque a gente trata o esgoto a nível terciário. Então, o que significa isso? Que a gente tem que remover o fósforo e o nitrogênio da fase líquida e esse processo acaba incorporando os nutrientes à fase sólida.
Por isso o lodo ele é muito rico em fósforo e matéria orgânica, que acaba se tornando muito atrativo para os agricultores. Ao todo, são 25 baias como esta que abrigam todo o material para secagem no período entre julho e setembro. Este ano, a estiagem se estendeu um pouco mais, então foi produzido mais biossólido. Esse é o nome que se dá quando o lodo seca. Depois de passar pela secagem, que faz com que os patógenos, que são os organismos que causam doenças, sejam eliminados, o lodo vira uma espécie de areia, que é empilhada até o monitoramento e a caracterização. Por dia são produzidas 400 toneladas desse lodo, que melhora a qualidade do solo, fornecendo matéria orgânica. Melhora também a capacidade de retenção de água e a resistência das plantas. O material que sai da CAESB pode ser usado no cultivo de grãos e frutas, menos em hortaliças. O lodo, então, deixa de ser resíduo para se tornar um produto benéfico ao campo e ao meio ambiente. A vantagem dessa destinação agrícola do lodo é que a gente pegou um resíduo, transformou em um produto que é rico em nutrientes e bem aceito pelos agricultores. Então a gente fecha o ciclo, que é a produção de um material que antes era visto como resíduo, passa a ser um produto e que vai condicionar o solo e melhorar as características do solo, reaproveitando assim os nutrientes que poderiam ser desperdiçados se não utilizados assim. Voltando para a fazenda Buenos Aires, em Lusiânia, a Joisman, que a cada ano recebe cerca de 2.000 toneladas do fertilizante, está bem satisfeita. Vem fazendo total diferença, porque além do fornecimento de nutrientes, a gente vê uma melhora na fertilidade do solo. E com isso a gente vem reduzindo custos, principalmente na redução da dose do fertilizante mineral, que para o produtor é fundamental, principalmente nesse ano onde o preço da soja não está tão agradável. Para receber o lodo, o produtor precisa fazer um cadastro junto à CAESB. Ele tem que procurar a Emater da sua região. A Emater ela faz um cadastro prévio e manda para a CAESB. E a partir daí a companhia tem uma série de procedimentos internos que vai desde a visita, a análise do tipo de cultura, até fazer o projeto final. E a partir do projeto final, do projeto agronômico final, ele pode retirar o lodo na companhia. Agora esse ano não vai ter mais disponibilização. Esse ano não, porque esse ano a gente já terminou o processo, o lodo que já estava classificado, ele já foi doado e nós terminamos o processo de secagem do lote do lodo úmido e a gente iniciou a fase de classificação. Então só a partir do momento que o lodo foi enquadrado realmente como classe A é que esse novo lote ele vai ser doado para os agricultores. São descobertas incríveis como essa que a gente traz para você todos os domingos dentro do nosso Agro Record. Seja muito bem-vindo ao nosso Agro Record. Vamos para o intervalo comercial. Sai daí, voltamos já. A meia maratona da OAB 2020. Já estamos de volta com o nosso Agro Record. Agora vamos acompanhar um curso sobre genética bovina, realizada pela Embrapa. É o que você vai assistir a partir de agora no nosso Agro Record. O melhoramento genético é uma prática fundamental na pecuária de corte e tem se desenvolvido ao longo dos anos, através de pesquisas e cursos de capacitação. Durante os 3 dias do curso oferecido pela Embrapa GenePlus, que faz parte da Embrapa Gado de Corte, alunos e pesquisadores tiveram a oportunidade de interagir e trocar experiências e demandas do setor. Foi uma oportunidade teórica de discutir conceitos importantes que o melhoramento exige para que seja de fato aquilo realizado de forma adequada nas fazendas, mas também com parte prática, mostrando como aquele conhecimento que às vezes parece algo longe da fazenda, longe do criador, como aqueles conhecimentos, aquelas tecnologias, elas podem ser utilizadas dentro da fazenda e aquilo melhorar o trabalho de seleção, melhorar os nossos rebanhos. A Ana Jo é produtora e conta como foi a experiência ao participar do curso de melhoramento genético. Não é mais tão simples como era antes, é sempre uma troca contínua, um aperfeiçoamento contínuo, então a gente tem que estar sempre antenado no que está acontecendo, quais são as melhores formas de você trazer a tecnologia da Embrapa, dos pesquisadores para o campo. Então a gente consegue trazer a tecnologia para dentro do curral. E isso é
uma maneira prática de trazer essa tecnificação e ajudando a gente a produzir um animal de melhor qualidade. Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros líderes em produção de carne. De acordo com os dados da Embrapa, a produção aumentou em 9% nos últimos 22 anos. E o melhoramento genético é fundamental para que o estado cresça nesse quesito. O estado se destaca justamente por sempre ter tratado a agropecuária de forma profissional, com criadores técnicos que vêm utilizando os melhores conhecimentos, as melhores práticas para produzir. E isso é cada vez mais necessário nesse nosso negócio. Na produção de gado de corte, em carne bovina, nem se fala. Precisamos estar trabalhando com o que há de melhor em nutrição, de pastos, de sanidade, de gestão, mas também em termos de genética, que é o quê? E o melhoramento traz isso. Ele vem qualificar os rebanhos, os animais que estão ali sendo utilizados nos pastos, nos confinamentos para produzir a nossa carne, animais que sejam mais eficientes, que usam melhor os recursos que a gente tem. Realizar combinações genéticas que sejam favoráveis para o rebanho faz muito mais do que impulsionar a produtividade e a lucratividade na pecuária de corte. É um investimento que traz benefícios tanto para o produtor quanto para o consumidor final. Então o melhoramento genético ele vem trazer isso. Animais mais produtivos, mais lucrativos, que utilizam melhor o ambiente que a gente tem e assim impacta menos o ambiente e principalmente que traz um produto, no caso nosso uma carne, um couro de maior qualidade para servir a sociedade, que é o grande objetivo de tudo que a gente faz. Então não tenho dúvidas que é algo fundamental e que cada vez mais vai ser necessário para os nossos criadores, para os nossos sistemas. Eu quero agradecer toda a equipe da Embrapa por ter recebido a nossa equipe, e principalmente falando do bovino. Chegou a hora, foi? Olha que bacana, vamos falar da nossa receita. Coloca a Josi Torres para mim na tela aí, pra gente saber o que você vai aprontar pra gente hoje, hein? Josi, bom dia pra ti. Olá, Barriere, bom dia para você que está em casa acompanhando o Agro Record. Nossa equipe, é claro, preparou mais uma receita deliciosa para você aprender a fazer em casa. E hoje a gente vai trazer uma sobremesa tradicional paraense, é a torta Maria Isabel. E quem vai ensinar essa receita pra gente é a chefe Cláudia Moraes. Cláudia, primeiramente, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente e para ensinar essa receita tão especial para o paraense. E eu já vou logo te perguntando, qual que é a receita tradicional? É a de bacuri ou a de cupuaçu? É a de bacuri, é a tradicional, Que a gente vai aprender a fazer hoje. É agora. É uma receita fácil de fazer, Cláudia? Muito, muito fácil, muito. Facílima, dá para todo mundo fazer. Perfeito, então. Então você que está em casa, já pega aí papel e caneta e já anota os ingredientes. Para o pão de ló, você vai precisar de 8 claras de ovo, 8 gemas peneiradas, suco de 1 limão, 1 colher de chá de pasta de baunilha, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha de trigo. Já para o creme, você vai precisar de 600 gramas de polpa de bacuri, 790 gramas de leite condensado, 400 gramas de creme de leite. Para regar o pão de ló, 400 ml de leite líquido, 100 gramas de polpa de bacuri. Já para decorar, 1 coco seco fresco ralado. Anotou direitinho? Então bora começar essa receita deliciosa. Cláudia, qual é o primeiro passo para a gente começar aqui a fazer o nosso pão de ló? O primeiro passo, a gente vai bater o pão de ló, bater as claras em neve firme, tá? E enquanto ela estiver no forno, a gente vai preparar o creme e já deixar na geladeira esperando sair o pão de ló. Perfeito, então vamos começar batendo aqui, já para saber qual é o ponto, né, certo delas. E a gente vai bater com esse batedor Globo, tá? Que é para preparar a clara em neve. Aqui tem 8 claras, tá? Vamos bater em neve bem firme. Quanto tempo mais ou menos? Em média, uns 10 minutinhos, só para ficar bem firme. É bom ver o ponto mesmo, né? Depende da potência da batedeira, entendeu? Pode ser numa planetária, não precisa ser nessa, pode ser numa planetária ou numa outra manual mesmo, tá? Desde que seja boa para fazer a clara ficar em neve.
Planetária que você fala é a profissional, né? É, isso. Enquanto quando eu separei as claras das gemas, eu mantive um plástico filme em cima para evitar que resseque a gema, tá? Então eu tiro somente no momento que eu vou usar, tá bom? Olha, ela tá ficando bem neve, tá vendo? Bem firme. Nesse momento eu acrescento as gemas. Vamos só. Não, é que eu pedi pra te tirar antes, assim, o pão aqui, ó. Ah, pra mostrar o ponto. Então vamos só mostrar aqui o ponto pro pessoal de casa, qual que é o ponto correto, olha só. Ó, agora eu já coloquei a gema, né, então ela já mudou um pouco a textura. Mas ela vai voltar. Então vamos acrescentar a gema. É bem rapidinho, né? Muito rápido, muito rápido. Eu gosto de coisa prática. O pessoal que nos acompanha também. A dona de casa que tá cheia de coisa para fazer hoje num domingão, resolveu fazer aí uma sobremesa para a família. Com certeza vai gostar dessa receita porque é bem fácil de fazer mesmo. E deliciosa. Muito, muito deliciosa. Espero que vocês possam provar, né? Pronto, tá? Aí aqui, olha, ela vai crescer, tá vendo? Eu vou dar uma pausa e vou raspar as laterais. Olha, vou raspar as laterais. Se tiver algum pouco de clara ainda sem grudada aqui nas paredes do bowl, ela já vai ficar uniforme. Pronto. Cláudia, agora então é o momento de colocar o suco de limão, é isso? Isso, o suco de limão peneirado para tirar os grumínios, para evitar que ele amargue a massa, tá? Então é sempre peneirado o suco de um limão, tá? Aqui eu vou acrescentar na mesma velocidade alta, ó, vou acrescentar. E agora a pasta de baunilha, que nesse caso, quem não tiver a pasta de baunilha pode estar usando a essência de baunilha também. Tá? Eu acho que é mais comum de encontrar no supermercado, né? Mais comum e bem mais fácil do que essa pasta. Mas essa pasta, ela tem os pedacinhos da baunilha, tá vendo? Das sementes, olha. Então eu gosto muito. É muito cheirosa. Muito. Ó, uma colher de chá somente já faz uma diferença. Bom, nesse momento eu vou diminuir a velocidade para a mínima e acrescentar o açúcar aos poucos, tá? Então eu vou botando aos poucos e, ó, as colheradas, certo? E o açúcar tem que estar peneirado. Todos os farináceos devem ser peneirados nas receitas. Cláudia, se quiser trocar, o pessoal em casa quiser trocar esse açúcar, de repente colocar um mascavo, o açúcar demerara, dá certo ou não? Pode ser, ele altera somente a cor, tá? Mas ele é mais saudável. Eu acho que o demerara seria mais adequado do que o mascavo, ele tem um sabor mais intenso. Tem que ser peneirado, né? Sempre peneirado. Pronto, quando ele incorpora ali já todo o açúcar, eu vou desligar a batedeira e acrescentar o açúcar, a farinha de trigo e apenas misturar com o fouet, tá? Agora aqui, ó, a farinha de trigo também está peneirada. Eu vou colocando aos poucos e misturando com o fouet. Eu não quero perder esse volume que eu fiz aqui, tá? Essa massa, ela não leva fermento. Então, o que vai fazer ela crescer exatamente esse volume aqui que eu fiz com os ovos. Quando entra o fermento tem que ser misturado delicadamente, né? Não pode bater muito. Essa massa ela não leva mesmo, tá? Fermento não, desculpa, o trigo. O trigo, exatamente. Porque se eu mexer muito, eu vou perder esse volume que eu consegui aqui na batida, né? Dos ovos. Nesse momento, na hora que eu tava batendo, botando a baunilha, já foi ligado o forno, tá? Tem que estar pré-aquecido.
Quantos graus? 180 graus. Eu não posso ligar o forno no momento que eu vou botar a forma lá. Tem que estar ligado pelo menos uns 10 minutinhos antes, tá? E ele fica quanto tempo no forno? Depende muito do forno, né? Então, uma média de 25 a 35 minutos tem que ficar no forno até dar uma leve dourada e começar a soltar das laterais. Vi que você colocou papel manteiga aí. Se a pessoa quiser untar de uma outra forma, dá certo? Dá sim. Você pode untar com manteiga e farinha de trigo. Mas o papel manteiga, ele faz um efeito bom, ele não gruda. E eu coloco só no fundo, nas laterais não precisa. Eu meto uma faquinha e ela solta facilmente. E é bem mais prático e rápido. Deixa o pão de ló mais retinho, né? Isso, fica perfeito. Tá? Ó. Aí aqui a gente vai levar ao forno. Leva lá pra mim. Bom, enquanto o pão de ló tá lá no forno, enquanto isso a gente já vai preparando logo o creme dessa torta Maria Isabel. Agora, qual que é o primeiro passo, Cláudia? Eu vou misturar os ingredientes aqui nessa bacia, porque como ele é volumoso, eu não consigo colocar tudo de uma vez no liquidificador, né? Porque senão força o liquidificador e ele fica com cheiro de queimado. Então eu vou misturar aqui os 600 gramas de bacuri. Aqui são 2 latas de leite condensado. Eita, agora exalou o cheiro de bacuri aqui na cozinha, foi só mexer nele. É incrível, né? O fruta maravilhosa. E aqui o creme de leite, que são 2 caixinhas, que vai dar 400 gramas. Três conchas aqui vai ser o suficiente para cada vez. Esse ficou um pouco mais aguado, que já é o final, né? Mais o leite condensado e o creme de leite. Aí eu vou misturar tudo para ficar na mesma consistência, para a gente poder rechear a maravilhosa torta. Bom, pão de ló já saiu do forno, já esfriou, já tá aqui, ó, na mão da Cláudia. Vocês podem ver como ele ficou lindo, ó. Tá bem bonito, ela vai começar a montagem agora dessa torta maravilhosa. Pronto. Aqui, ó, tá vendo? Aí, agora eu vou para a parte da montagem. O que acontece aqui? Nessa primeira etapa, eu vou usar o nosso creme, nossa caldinha, que é um creme, digamos que é um creme ralo, né? Um leite mais grosso, olha. Que eu não gosto de fazer muito fino, porque ele fica escorrendo pelas laterais da torta, né? Então, eu faço ele assim, ó, fica quase um creme, só que como ele é mais aguado, ele já dá uma regada mais. Bom, agora a gente vai vir com a última camada já, né? Isso, a última camada, que é a que vai levar a lateral também. Ó, vou dar uma apertadinha aqui, não muito, tá? É só pra firmar mesmo e ela ir pra geladeira, descansar. Agora chegou o momento que essa repórter adora, o momento de provar essa sobremesa deliciosa que, olha, Cláudia, vou te falar, eu tô com água na boca desde cedo aqui. Imagina eu. Pronto, agora é a sua vez. Me desculpe você que tá em casa nesse momento. Inclusive, faça essa receita em casa, tá? Pra vocês não ficarem... Por favor, me marque. Pois é. Vamos lá, então. Meu Deus, que delícia! Não é difícil? A minha também.
E o fato dela estar geladinha faz toda a diferença também. Lembrou até sorvete de bacuri. Maravilhosa essa torta. Minha mãe que me ensinou. Maravilha, uma ótima receita, viu? Obrigada, mãe da Cláudia. Gente, até o próximo programa, viu? Faça essa receita em casa que eu tenho certeza que toda a família de vocês vai adorar. Até o próximo programa, tchau. Eu quero fazer um agradecimento especial para você, de verdade. Para você que nos acompanha todos os domingos aqui na Record, né? Assistindo o nosso Agro Record. Agradecer toda a direção da Record e toda a minha equipe, que dia e noite e dia, prepara durante toda a semana para te entregar o melhor do agro todos os domingos. Que o nosso domingo seja maravilhoso, que o nosso domingo seja especial, que a nossa semana seja, assim, de muita produtividade para a força do agro, seja no Pará, seja no Norte ou nesse país chamado Brasil. Que a nossa semana seja abençoada. Meta o pé, vai na fé, já deu tudo certo. É domingo, hein? Aqui na Record. Tchau, pessoal.